Estudo comparativo de dose de radiação aplicada a pacientes nos sistemas convencionais e sistemas digitais de imagem. Esse artigo foi publicado na revista eletrônica Gestão e Saúde de Brasília em uma edição especial de fevereiro de 2019. Resumo: a introdução de sistemas digitais de imagem representa um grande avanço na área da imaginologia, por possuir diversas vantagens sobre o sistema convencional. No entanto, sua ampla faixa dinâmica, ao mesmo tempo que pode ser benéfica ao diminuir o número de repetição de exames, permite a superexposição sem deterioração da imagem. Foi realizada uma pesquisa qualitativa exploratória do tipo revisão integrativa, por meio de artigos indexados na Biblioteca Virtual em Saúde e publicados em 2005 a 2016 nos idiomas português e inglês. Concluiu-se pela necessidade de treinamento dos profissionais para a utilização da dose correta e da adoção pelos serviços de imaginologia de gestão da dose, conforme recomendado pela Comissão Internacional de Proteção Radiológica. Formação de imagem nos sistemas de raio-x, radiologia convencional. A imagem radiográfica no sistema convencional segue uma sequência de procedimentos. A primeira etapa consiste na emissão do feixe de radiação pelo foco emissor até o objeto ou paciente. Esse feixe de radiação interage com o objeto, onde ocorre a atenuação do feixe de raio-x. Na próxima etapa, o feixe de radiação emerge do objeto, sensibilizando os cristais de prata do filme, que está posicionado posteriormente à estrutura. O filme sensibilizado é então submetido à revelação química, que é composta pelas seguintes etapas: revelação com solução básica, fixação com solução ácida, lavagem com água para remover o excesso de químicos e secagem. Radiologia computadorizada. O sistema CR utiliza cassetes eletrônicos semelhantes ao conjunto de filme-ecrã, onde este é substituído por um sistema de fósforos com características de luminescência fotoestimulável. A placa de fósforo armazena a energia dos fótons de raio-x e as libera em forma de luz após receber o estímulo de uma luz de infravermelho. Esse sistema utiliza cassetes com placas de imagens reutilizáveis, eliminando o custo com filmes radiográficos. As imagens obtidas são digitalizadas e exibidas no monitor de uma estação de trabalho. Podem ser manuseadas, transferidas ou armazenadas. Radiografia digital direta. A imagem radiográfica digital é obtida pela conversão do feixe de radiação em sinais elétricos. Esse processo é realizado por meio de detectores acoplados ao aparelho de raio-x e não requer o uso de chassis ou cassetes, pois utiliza-se de uma tecnologia de leitura direta e instantânea na aquisição de imagem através de detectores CCD ou de detectores digitais no painel plano. As imagens são enviadas diretamente para o computador em forma de sinais elétricos e visualizadas quase que instantaneamente no monitor com uma melhor resolução e qualidade, fazendo com que a produtividade seja superior ao sistema radiográfico convencional, que economiza tempo de transporte e processamento das imagens. Outro benefício que o paciente dispõe nesse sistema é a possibilidade de obter um laudo mais rápido pelo especialista, pois a imagem pode ser transmitida de um local para outro. Metodologia. Esse estudo adotou pesquisa qualitativa exploratória do tipo revisão integrativa. Método difere da revisão tradicional, especialmente pelo seu rigor científico, uma vez que durante todas as etapas da pesquisa tenta superar possíveis vieses. Trata-se de um instrumento utilizado na prática baseado em evidências que possibilita a construção do conhecimento científico sobre determinado assunto que não está suficientemente fundamentado. Durante sua elaboração é necessária a doação de fases que fortalecem o rigor metodológico da busca, devendo seguir 6 passos operacionais: identificação do problema ou questionamento com a elaboração da pergunta norteadora, estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão de artigos por meio da busca de amostragem na literatura, coleta de dados com definição das informações a serem extraídas dos artigos selecionados, análise crítica das informações dos estudos incluídos, interpretação e discussão dos resultados e apresentação da revisão integrativa. O questionamento norteador que guiou a construção desse estudo foi se a introdução dos sistemas digitais de imagem alteraram o nível de dose nos pacientes. A fase de seleção dos artigos iniciou-se no mês de abril de 2016 na Biblioteca Virtual em Saúde, utilizando-se os descritores padronizados pelo DEX, Descritores em Ciência da Saúde, Radiologia, Proteção Radiológica, bem como seus correspondentes no idioma inglês.
Após a aplicação dos descritores, nesse momento, sem nenhum critério de inclusão e extensão, foram selecionados 63 artigos. Entretanto, foram definidos alguns critérios de inclusão para facilitar e captar apenas os artigos relacionados ao objetivo da revisão integrativa, quais sejam publicados em português e inglês. Material disponível na íntegra para posterior análise, relação com a pergunta norteadora e recorte temporal dos anos de 2005 a 2016. Desta forma, 10 artigos compuseram a amostra final deste estudo. Resultados. Pesquisadores compararam as exposições de duas incidências radiológicas, tórax e coluna lombar, usando 3 sistemas de imagem. Os resultados demonstraram que as doses para as incidências de coluna lombar foram maiores no sistema CR do que nos sistemas DR e TF. Nas incidências de tórax, a dose para TF foi maior quando comparada com outros sistemas. Outro estudo realizado em hospital no estado do Rio Grande do Sul comparou a dose de entrada na pele nos sistemas TF e CR para várias incidências radiográficas. Primeiramente, foi estabelecido com base nas opiniões de um físico do serviço e dos médicos radiologistas, com nível de qualidade diagnóstica para as imagens digitais. Os fatores de exposição foram reproduzidos naquela incidência e espessura de paciente. Essa técnica pôde então ser comparada com a anteriormente utilizada no sistema TF. Os resultados comprovaram um aumento da dose com o sistema CR que variou de 27,55% para a incidência de tórax em perfil, e um dos equipamentos de raio-x até 583,63% para a incidência Waters de seios da face, em outro equipamento de raio-x de alta frequência. No estudo comparativo das técnicas de exposição e doses entre o Hospital Brasileiro e 3 australianos, foram encontrados aumentos de dose de até 43 vezes no Hospital Brasileiro. Segundo os autores, uma simples mudança nos fatores de exposição empregados poderiam contribuir significativamente para a redução dessas doses. Ainda segundo esse estudo, a dose no Brasil não é considerada fator limitante, sendo o principal fator a qualidade da imagem, portanto, altos valores de MAS utilizados para a obtenção de um bom contraste. O estudo também concluiu que existe grande potencial de redução de dose, pois apesar de os hospitais australianos possuírem modernos equipamentos digitais, não obtiveram as menores doses nos exames de tórax. Apesar do potencial que os sistemas digitais de imagem apresentam por possibilitar uma redução de exposição no paciente, vários estudos evidenciam aumento de dose nesta modalidade de radiodiagnóstico, e tal fato deve-se principalmente à ampla faixa dinâmica dos sistemas digitais em relação ao sistema TF. Nos sistemas digitais de imagem, o aumento da faixa dinâmica torna mais difícil identificar uma sub- ou superexposição, no caso de equipamentos com controle automático de exposição, devido à sensibilidade diferente à energia dos raios-x dos sistemas digitais de imagem com relação ao sistema TF. O controle de exposição automático deveria ser reprogramado. Em função disso, é importante possuir protocolos de prova de controle de exposição automático de exposição, incluídos phantoms e informações sobre o desempenho do gerador de raio-x com os detectores digitais e programas de garantia da qualidade. A ampla faixa dinâmica dos sistemas digitais de imagem permite uma vasta gama de doses no paciente e no detector, sem efeitos adversos na imagem. No sistema TF, a resposta do filme à exposição é representada pela curva sensitométrica, cuja faixa dinâmica é definida como o intervalo linear da curva. Os detectores digitais apresentam resposta mais ampla e linear à exposição, ou seja, permitem variação muito maior de dose, melhorando sua função com o aumento da exposição. À vista disso, a conduta passiva dos profissionais de não explorarem o potencial da otimização da dose que possuem os detectores digitais, os quais permitem redução de dose sem afetar significativamente a qualidade da imagem. Comparando ao sistema TF, resulta em doses superiores ao sistema convencional. Os resultados dos estudos apresentam alta relevância ao se associar o aumento de dose ao consequente aumento da probabilidade de ocorrência de efeitos estocásticos. É provável que as exposições médicas produzam um aumento muito pequeno de incidência de câncer na população, tornando-se plausível desatentar para os possíveis danos biológicos advindos de doses excessivas, objetivem a melhor qualidade de imagem em sistema digital. Tal escolha contraria visivelmente o princípio ALARA, que afirma que as doses empregadas devem ser as mínimas para a obtenção de diagnóstico. Conclusão: a partir da análise das pesquisas sobre doses usadas em pacientes nos sistemas TF, CR e DR, verificou-se que a maioria dos artigos concorda que há significativo aumento da dose nos sistemas digitais de imagem em relação aos convencionais. Verificou-se também que, mais do que as próprias características dos equipamentos, as condições de trabalho e a atitude dos profissionais das técnicas radiológicas
radiológicas podem influenciar a proteção radiológica. Nesse sentido, temos a necessidade de treinamento contínuo dos profissionais para que pratiquem o princípio da ALARA nessas novas tecnologias, alcançando por consequência a redução de danos biológicos. Outro fator que pode impactar positivamente a proteção radiológica, principalmente com a doação dos sistemas digitais de imagem, seria a doação por parte dos serviços de programas de gestão de qualidade e gestão de doses conforme recomendado pela ICRP 93. Espera-se que a apresentação desse trabalho possa contribuir para o conhecimento científico no que refere-se à relevância da otimização de dose nos sistemas digitais de imagem, bem como para a compreensão cada vez maior da importância da otimização da proteção radiológica em favor da melhoria da saúde da população em geral.